Bom dia, meus amigos. Estou voltando aqui para mais um vídeo falando acerca da criação. Espero que você tenha gostado do primeiro vídeo aí. E quero desde já estar pedindo para que você se inscreva no meu canal aí, que é Doutor Gênesis, a criação, @gmail.com, para que você possa estar acompanhando aí os meus vídeos. Então, continuando aqui, hoje nós vamos para o versículo 11 de Gênesis capítulo 1 até o versículo 19, que diz assim: E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra, e assim se foi. E a terra produza erva dando semente, conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez também as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E foi à tarde e amanhã o dia quarto. Então aqui Deus começa dando ordem para que a terra produza erva. Aqui nós temos a vegetação, a vida da vegetação e as árvores. Então, e a ordem de Deus é que cada um vai produzir, seja fruto ou semente, conforme a sua espécie. Isso se aplica também aos animais e ao homem. Todos só podem produzir segundo a sua espécie. Mas hoje eu quero me deter muito nos versículos onde fala acerca do sol, a lua e as estrelas. No versículo 14, Deus dá a ordem: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e para anos. Então aqui Deus está criando os luminares, sol e lua. Então Deus cria o sol e a lua. Preste bem atenção que tanto o sol quanto a lua são luminares. Então a lua não recebe a luz do sol e transmite à Terra como se ela fosse um espelho, como se diz. Nada disso. Ela não é satélite nenhum. Ela não é nenhum satélite natural da Terra. Ela tem a luz própria. Aqui Deus deixa muito claro que tanto o sol quanto a lua são luminares, que são colocados na expansão. Expansão, como nós vimos no versículo 6, versículo 7, a expansão é chamado também de firmamento, chamado de céus, chamado de abóbada e também de espelho fundido. Então, esses luminares estão entre os céus e a terra, estão na expansão. Então, veja que tanto o sol quanto a lua são luminares. E a função deles aqui é clarear a terra e servir para sinais, para tempos, para dias e para anos. Então, o sol e a lua servem para marcar os dias, os anos e as estações dos anos também. Versículo 15 diz: sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. Então são
luminares para iluminar a terra. Então, quem ilumina a terra são o sol e a lua. Não é apenas o sol, a lua também tem o seu próprio brilho, sua própria glória. A lua também ela tem a sua própria luz. E fez Deus os dois grandes luminares. Eu quero que você preste bem atenção nessa frase. Não diz que Deus fez apenas um grande luminar, se referindo apenas ao sol. Mas diz que Deus fez os dois grandes luminares. Então o sol tem luz própria e a lua também tem luz própria. Esqueça essa ideia de que a lua recebe a luz do sol e transmite à terra. Nada disso. A lua tem sua própria luz. Então diz aqui que Deus fez os dois grandes luminares. Então o sol é grande e a lua também é grande. Ela não é grande em relação à terra, em comparação com a terra, porque se compararmos esses luminares com a terra, eles são bem menores que a terra, com certeza, mas são grandes em relação a outros milhares de luminares que Deus também criou, que são as estrelas. Então diz que Deus criou os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, que é o sol, e o luminar menor para governar a noite. Então, o que isso quer dizer? Que o total governo do dia pertence ao sol e o governo da noite pertence à lua. Por que Deus está nos ensinando isso? Porque vai haver dia onde você vai ver tanto o sol quanto a lua no céu. E você vai ver o sol com seu brilho, com a sua glória, com o seu governo, e você vai ver a lua clara, sem nenhum brilho, sem nenhuma luz. E o porquê disso? Porque durante o dia a lua não governa, embora ela pode estar no céu. Mas o governo do dia pertence ao sol e não à lua. E durante a noite você vai ver a lua com a sua claridade, com a sua glória, porque o governo da noite pertence à lua. Então, fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. Aqui também tem uma outra coisa. Os dois são grandes luminares, mas o sol, ela é maior do que a lua em tamanho mesmo, com certeza, e ela é maior também em brilho. A luz do sol ela é mais intensa do que a luz da lua. Deus está deixando isso muito claro. Que o luminar maior em tamanho e em luz, tem o governo do dia. O luminar menor, o governo da noite. Aí diz assim, lá no final do versículo 16: e fez também as estrelas. Significando que as estrelas também são luminares, só que são luminares muito pequenos em relação ao Sol e à Lua. Não é que elas são pequenos porque são realmente pequeninhas, como o tamanho de uma bola de futebol. Esquece isso aí. São luminares grandes também, mas são pequenos quando comparamos as estrelas com o Sol e com a Lua. Mas eu quero dizer outra coisa aqui também. Acerca do Sol, da Lua e das estrelas, a Bíblia deixa muito claro, a Bíblia, que o Sol e a Lua são grandes e que as estrelas são muito pequenas em relação a elas. Embora eu acredito que você tenha aprendido isso diferente na escola, talvez você até creia diferente, mas eu espero que você, se você crê diferente, você possa mudar aprendendo hoje aqui, com esse vídeo e com a Bíblia, o que nós aprendemos aqui hoje. Então, o que as pessoas ensinam, e eu fico pasmo de ver até crentes crendo nessas bobagens, pastores crendo e ensinando nas igrejas,
que o Sol é 150 milhões de vezes maior do que a Terra. Isso não é verdade. O Sol não pode ser maior do que a Terra, até porque ele está dentro da expansão dos céus, entre a expansão e a Terra. Então ele não pode ser maior do que a Terra. Até porque Deus nunca criou nada maior do que a Terra, a não ser o próprio céus. Somente os céus é maior que a Terra. O Sol e a Lua são luminares grandes em relação a outros luminares, mas são muito pequenos também comparado com a Terra. Eles são pequenos. Até porque eu quero citar um exemplo aqui. O porquê que o Sol não pode ser maior que a Terra. É muito pequeno em relação à Terra, porque o Sol e a Lua são luzeiros. E o luzeiro não pode ser maior do que o ambiente que ele ilumina. O exemplo disso é aqui na sua casa, na sua sala, em nossas casas. A luz da sala, por exemplo, não pode ser maior do que o próprio ambiente que ela ilumina. Ela é muito pequena em relação ao ambiente, mas ela clareia todo o ambiente. Então o Sol e Lua são muito pequenos em relação à Terra, não são maiores. Esquece essa ideia. Uma outra coisa é dizer que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra. Se ele estivesse, jamais a sua luz ia ser tão quente como é. Seria uma fonte de calor tão quente. Não, não. O Sol está muito mais próximo do que você pensa. No máximo a 5 mil quilômetros da Terra. E em relação às estrelas também, eu acho que você talvez tenha aprendido na escola que as estrelas estão a 6 bilhões de anos-luz da Terra, que também é uma grande mentira. O que significa anos-luz? Que se uma estrela está a 6 bilhões de quilômetros da Terra, a sua luz viaja em um espaço infinito, e não existe esse espaço infinito, e a sua luz demoraria 6 bilhões de anos para chegar até a Terra. Como pode a luz de uma estrela demorar 6 bilhões de anos luz para chegar até a Terra se as estrelas não têm 10 mil anos? Então ela teria que estar viajando ainda, só daqui a 6 bilhões de anos chegaria até nós. Uma outra coisa acerca de Sol, Lua e as estrelas, da sua distância, do seu tamanho, é que a ciência ensina que a menor estrela que tem no céu, ela é 6 bilhões de vezes maior do que a Terra. Eu quero dizer que não existe nada maior do que a Terra. Nem estrela, nem Sol, nem Lua, nem nada aqui para cima, a não ser o próprio céu. E eu vou te dizer que tamanho tem uma estrela. Uma estrela tem mais ou menos o tamanho de uma cidade, uma grande metrópole. Ela não pode ser maior do que a Terra, como eu já disse, e ela também não está tão distante. No livro de Apocalipse, diz que naquele dia, estrelas vão cair na Terra. Note isso. Uma estrela para cair sobre a Terra, ela tem que ser tem que ser muito menor do que a Terra. E quando ela cair na Terra, ela não vai destruir toda a humanidade. Por quê? Porque ela é pequena em relação à Terra. Eu quero ler alguns versículos aqui para você, e você pode estar acompanhando aí também. No livro de Apocalipse, quero pedir que você vá no livro de Apocalipse, eu vou abrir aqui também. Olha só. Em Apocalipse, capítulo 6, Apocalipse capítulo 6, versículo 13, preste bem atenção. Olha o que diz aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 13. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Preste bem atenção nisso. As estrelas do céu caíram sobre a terra. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalado por um vento forte. Então veja só.
milhares e milhares de estrelas vão cair sobre a Terra e não vão destruir a Terra. Porque as estrelas não são tão grandes assim. Não são 6 bilhões de vezes maior que a Terra. Esquece isso. São muito pequenas em relação à Terra. São pequenas em relação ao Sol e à Lua. Eu quero que você ainda, aí em Apocalipse capítulo 8, vai para o versículo 10. Apocalipse capítulo 8, versículo 10. Diz que o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre a fonte das águas. Então as estrelas vão cair sobre a terra, lá em Apocalipse, no Apocalipse, e não vão destruir toda a vida sobre a terra, porque elas são pequenas, como eu já disse. Mas falando ainda acerca das estrelas, acerca do sol, acerca da lua, eu quero que você abra no livro de Jeremias, se você puder me acompanhar aí, senão você só me acompanhe mesmo. Em Jeremias capítulo 31, versículo 35. Jeremias, capítulo 31 de Jeremias, 31, versículo 35. Olha o que é que diz. 31, 35. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, e que agita o mar bramando e as suas ondas, e o Senhor dos exércitos é o seu nome. Então, aqui Deus está dizendo mais uma vez sobre o sol, sobre a luz, sobre as estrelas. O governo do dia pertence ao sol, o governo da noite está a lua e as estrelas. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 41, pode ir lá também me acompanhando. Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15 e versículo 41. Diz assim: uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas. Dizendo que cada um tem sua glória. Glória quer dizer brilho, quer dizer luz. Então o sol tem o seu brilho, a lua tem o seu brilho e as estrelas têm cada um o seu próprio brilho. Então nenhuma recebe luz da outra. Outra coisa, lá no final do versículo 41 diz que uma estrela difere em glória de outra estrela. Quer dizer que uma estrela brilha mais e que outra estrela brilha menos. E que uma estrela também é maior do que outra estrela. Eu quero que você abra em Salmos. No Salmo 135.